O que aconteceu com Paulo Gustavo na espiritualidade? Ninguém gostaria de receber essa notícia, né? E o Brasil chorou muito. O Brasil se entristeceu quando perdeu alguém que trazia tanta alegria e tanto sorriso para os nossos lares. Difícil gravar esse vídeo porque eu sei que toca na dor muito profunda de uma família, de milhares de fãs, de amigos, de todos nós, que parecíamos ter aquela pessoa tão próxima, mesmo que não fisicamente. O que eu estou falando aqui é o que nos diz a nossa experiência pelo trabalho que a gente faz com a espiritualidade, pela seriedade desse trabalho e pelas informações que os nossos mentores espirituais nos trazem. O que provavelmente acontece com a maioria das pessoas que passa pela mesma situação que ele, independente de ser um processo de pandemia ou do coronavírus, tá? Uma pessoa que é internada e ela entra em estado grave, vai para uma UTI, ela pode ter um aprisionamento do espírito na matéria porque ela simplesmente quer viver. Nós, de uma maneira geral, temos um instinto de sobrevivência e alguns de nós somos apaixonados pela vida. Então nós temos a vontade, a ânsia, o desejo e muitos querem realmente viver e vão lutar pela vida. No caso do Paulo Gustavo, especificamente, os amigos do Paulo Gustavo, a família do Paulo Gustavo, todos se referiam, a equipe médica, todos se referiam ao Paulo Gustavo como uma pessoa que se comportou como um guerreiro brigando pela vida. O que as pessoas chamam de melhora da morte é o que provavelmente aconteceu com ele, né? Dias antes ele passou por um processo que começou a melhorar. E aí, né, os familiares vieram com a notícia de que ele estava melhor, os amigos começaram a noticiar nas redes sociais que ele estava melhorando. E isso acontece com muita gente, não é só com o Paulo Gustavo. Quando você começa a melhorar e você está numa UTI, o que a espiritualidade nos diz a respeito disso, né? Eu vou contar para vocês uma história muito particular, para vocês entenderem o que a espiritualidade nos fala sobre isso, a tal melhora da morte, se realmente ela existe, né? Quando o meu cunhado ficou em estado grave no hospital, o Walter teve um irmão que desencarnou há alguns anos atrás. Acho que há 7 anos atrás, mais ou menos. E quando isso aconteceu, eu lembro que o Walter falou para mim que chegou lá para visitar o irmão, que a irmã chamou ele lá porque o irmão já estava realmente muito mal e em casa, e ele tinha um câncer terminal, mas ele ia para o hospital e falavam para ele voltar para casa porque chega um momento que os médicos dizem que não tem mais o que fazer, aquele sofrimento, né, gente? E ele em casa, o Walter foi falar com ele. E o Walter disse que ele já não conseguia nem falar direito mais, assim. Ele balbuciava algumas palavras, falou coisas particulares deles, né, como irmãos. E o Walter falou pra ele assim, solta esse corpo, porque esse corpo, ele já não te serve mais. Você não precisa mais sofrer. E é muito difícil, né? O meu marido, ele conseguiu falar isso pro irmão dele porque ele tem um conhecimento de espiritualidade e ele tem os mentores espirituais dele. Mas é muito difícil para a maioria das pessoas dizer isso. O que acontece na maioria dos casos, no geral, assim, é que a gente faz muita oração para aquela pessoa viver. A gente pede muito, porque no nosso instinto egoísta, como seres humanos que somos e queremos ter aquela pessoa viva com a gente pede demais para aquela pessoa sobreviver. Isso gera uma energia em torno dela, uma energia que faz com que o espírito dela sinta que nós queremos que ela fique. E somada a essa energia, ao fato de que ela própria quer ficar, que ela se comporta como uma guerreira, como Paulo Gustavo se comportou, que essa pessoa quer viver mais, torna-se então uma espécie de blindagem ali. E fica muito difícil até para os espíritos que têm que fazer o desligamento dessa pessoa se aproximarem sem conflitos, né? A alma dela tá querendo sobreviver. É isso. E é difícil você desligar essa pessoa do corpo físico para que ela possa seguir adiante num novo caminho. Então, o Paulo Gustavo, talvez, eu não tenho como dizer isso, eu não sou vidente, tá? Eu quero deixar isso bem claro aqui, eu não sou vidente, nada disso. E eu só estou falando isso para você porque talvez você passe por uma situação assim na sua família. E você tem que se preparar porque a gente tem que aprender a lidar melhor com a morte, sabe?
Por que eu tô falando isso para você? Porque nós, seres humanos de uma maneira geral, não sabemos lidar com a morte e precisamos aprender a saber lidar com a morte, tá? Então, o que provavelmente aconteceu é que o Paulo Gustavo estava em um momento muito pleno da vida dele, né? Da vida aqui na Terra, não da vida espiritual. E um espírito, uma alma boa, como acredito que seja a dele, olha para o lado e vê marido, filhos, uma família sendo constituída, a felicidade de uma vida sendo constituída, e de repente tem que abrir mão. Então, você imagina essa alma, como ela enxerga isso e como ela diz, poxa, eu tenho toda a eternidade para viver na espiritualidade, mas isso que está me fazendo tão feliz, eu só posso viver agora. Então eu quero ficar. E aí ele fica como um guerreiro, querendo ficar, né? Pela mãe, pela irmã, pela família toda, pelos amigos, pelo sucesso que ele conseguiu alcançar, pelo amor que o Brasil tem por ele. Então esse conjunto de coisas pode acontecer em uma proporção diferente. Não com sucesso, não com o Brasil inteiro fazendo orações, mas com a sua família talvez. Com alguém que você ame muito, que pode ficar lá lutando no hospital para sobreviver. E aí onde é que entra a tal melhora da morte que as pessoas chamam? Quando essa pessoa melhora um pouquinho o quadro clínico dela, né, que os médicos falam, agora nós temos uma esperança, a pessoa está um pouquinho melhor, é provável que agora a gente consiga finalmente chegar na cura. O que acontece ali? Todos esses que estavam orando muito, fazendo todas as suas orações, rezando, se ajoelhando, fazendo promessas, acendendo velas e pedindo que aquela pessoa melhorasse, essa família, esses amigos, todas essas pessoas emanavam essa energia para que ele ficasse. De repente, quando recebe a notícia da morte, da melhora, todo mundo dá aquela aliviada, né? Poxa, que bom. Agora vai, agora tá tudo bem. E aí reduz um pouco essa carga energética. Por outro lado, essa pessoa tem condições também de relaxar a briga que ela tá tendo do corpo, né? Ela se vê melhor e aquela alma, aquele espírito dá aquela acalantada. Às vezes até acorda de um coma, vê as pessoas, né? Eu não sei se é verdade o que foi dito na mídia, que ele chegou a acordar e viu o marido, e viu a Suzana, irmã da Mônica Martelli, e viu toda a equipe médica. Eu não sei se isso é verdade. Isso foi dito na mídia, mas eu não vi nenhuma confirmação sobre isso da família e também não pesquisei, para dizer a verdade. Essa não é a intenção do vídeo, tá? Mas, às vezes, isso realmente acontece. E é dado nesse momento aquele ser, né, que vai caminhar para a luz, um ponto assim de visualização daquele quadro familiar, né? O olhar dele é de esperança, mas a alma dele sabe que ele não vai ficar mais ali. E aí então, quando todo mundo relaxou, que reduziu essa quantidade de oração, que aquela energia deu uma quebrantada, a espiritualidade vai lá e desliga esse espírito do corpo e é hora de seguir adiante. Eu ouvi um áudio da mãe do Paulo Gustavo no WhatsApp falando para um grupo de amigas, não sei como que isso vazou, porque eu acho que isso deveria ser uma coisa super particular, pessoal, não vejo necessidade de vazar isso na mídia. Mas eu ouvi, alguém postou isso lá no Instagram, algumas pessoas postaram, né? Onde ela dizia, nós estamos aqui com ele, o coração ainda bate, nós estamos aqui no quarto do hospital até a última luz se apagar. E essa última luz se apagar é isso, né? É que ele consiga ser desligado de vez. Mas é um processo. E entenda esse processo como algo bom, sabe? Pensa que se isso acontecer na sua família, essa pessoa que vai fazer a partida, ela está sendo preparada por espíritos de luz, sabe? Ela está sendo preparada pelo seu pai, pela sua mãe, pela avó, pelo melhor amigo, pelo marido, pela mulher, por alguém muito ligado a ela, a qual ela tem muito amor e que já se foi. É essa pessoa que vem também, junto com a equipe que vai resgatar esse espírito, é essa pessoa que vem ali acolher aquela alma. Então, se isso está acontecendo na sua família, eu te dou uma sugestão. Se é possível dar uma sugestão a alguém em um momento como esse, se é possível dar um conselho a alguém em um momento como esse, que você peça a Deus que seja feito o que for melhor para aquela pessoa. Porque às vezes a gente, nesse instinto de querer a pessoa viva, a gente reza muito, a gente pede muito para a pessoa ficar,
E ela pode acordar e ela pode ter sequelas, ela pode ficar muito infeliz se vendo em uma cama, ela pode não voltar a andar, ela pode não voltar a ter a vida que ela tinha antes. E será que isso é a felicidade para aquela pessoa? Será que se ela pudesse escolher era isso que ela queria? Dizer a Deus, me deixa aqui mesmo que seja aqui? E quando a pessoa retorna de um AVC e ela perde todos os movimentos, né? Será que a pessoa quer passar por aquilo? Ou será que ela vai sofrer muito? E aí não é o caso de pedir pela misericórdia de Deus? Nós nunca saberemos essas respostas, mas Deus sabe todas as respostas. Então, se eu puder te dar um pequeno conselho, uma indicação do que fazer, se você tem alguém da sua família passando por um momento de extrema dor, de sofrimento, em uma UTI, seja pelo coronavírus, seja por um AVC, seja por uma questão cardíaca, uma embolia pulmonar, não importa. Peça a Deus que seja feito o melhor por essa pessoa. É isso que a espiritualidade nos ensina, e com toda a responsabilidade e todo o respeito, é isso que eu tenho para dizer para você e para sua família hoje. Eu vou te pedir, por favor, que se você tiver um comentário, uma pergunta, algo de bom para agregar ao que eu falei aqui, utilize o espaço que tem aqui abaixo dos comentários. Vai ser muito bem-vindo, tá? Você pode curtir o vídeo aqui para ajudar ele a ser mostrado, levado para mais pessoas. E tem um compartilhar aqui, né? Tem uma setinha ali que você clica e você pode compartilhar ele, enviando ele para outras pessoas. Eu gostaria muito que você fizesse isso, para que a gente tente acalentar os corações de outras pessoas que ainda não tiveram despertar da consciência espiritual. Se inscreve aqui no canal, tem uma barrinha vermelha, você pode se inscrever aqui. E eu espero sinceramente que esse vídeo chegue a muitas pessoas e famílias que estão aflitas nesse momento também. Quanto ao Paulo Gustavo, um grande abraço para você, muita luz, e que você vai brilhar aonde você for.